Olá, você ouvinte do Maria com Elas. Hoje nós trazemos mais uma história de mulher, mais uma trajetória feminina. E hoje com ela vêm muitas vozes. Num estado eminentemente agropecuário, com disputa de terras, com vozes silenciadas ao longo do tempo, ela chegou à Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda, Eliane Chunacalo. Obrigada, Maria, pelo convite. Estou imensamente honrada de estar aqui para prosear um pouquinho. Então vamos de prosa. Vamos. Antes de falar de política, você acabou de chegar na Assembleia Legislativa, mas antes de falar de política, eu quero conhecer a mulher por trás dessa deputada. Quem é? De onde vem? Como é que você iniciou toda essa sua trajetória que a fez chegar hoje na Assembleia? Então, meu nome é Eliane Chunacalo. Hoje eu estou com 40 anos, né? Mãe de 3 filhos, casada. Mas antes de tudo, filha, sobrinha, neta de mulheres fortes. Então, eu venho da aldeia Santana, cresci lá, vim para estudar aqui na cidade e fiz curso de Direito, né? Sou formada em Direito, com uma pós-graduação. Trabalhei em alguns lugares por aqui, mas sempre com o olhar e presente na comunidade, né? E lutando no movimento indígena. E em 2015 para 2016, depois de formada, né? Eu fui convidada para estar trabalhando na FEPOINT, Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso. Eu iniciei como assessora e em 2022, já no movimento, já com conhecimento e já reconhecida pelos povos aqui no estado, a gente, numa reunião, nasce a ideia de vir para uma candidatura para o estado, né? E aí eu fiquei muito relutante, né? Falei, eu vou ser política? Eu não, né? O que eu vou fazer lá? E fui convencida pelas nossas lideranças, pelos caciques, né? Por ter um nome por conhecer quase todo mundo no estado, assim, dos outros povos, das outras regionais, e ter muito contato, né? De conversa. E me disseram, você vai para conhecer. Como que é? Como que é ser candidata? Como que vai ser? E eu até brinquei, né, com uma liderança e disse, nossa, eu vou ser cobaia, né? Eu falei assim, nossa, eu não quero ser cobaia. E na hora eu disse, eu vou falar com o meu cacique. E eu achei que ele não ia permitir que eu saísse, né? Então eu fui muito confiante em não vir, né? Tinha certeza que não iria. E pela minha surpresa ele disse, não, é o momento da gente ter alguém para saber como que funciona esse negócio de política, de deputado. E você estudou, então você vai. Que lá você vai saber lidar com esses desafios. Talvez não, a gente não venha, você não vai para ganhar, você vai para aprender e para ajudar. E aí a gente procura um partido, né? Várias reuniões. Decidimos pelo PT porque é que se alinha com os nossos objetivos, né? É o mais próximo. E a gente veio com uma candidatura cheia de desafio, uma candidatura muito violenta, né? Por ser mulher, por ser indígena, por estar num partido de esquerda, né? Por ser um estado muito conservador, muito de direita. Então a gente teve muitos preconceitos, né? Muita discriminação. Agora todo mundo fala de hater, né? Naquela época não era tão presente os haters, mas a gente foi xingada, né? Tivemos carro quebrado, ficamos atolados. Mas foi uma experiência muito boa porque eu preferi fazer a campanha nos territórios indígenas, né? E essa campanha a gente foi para os territórios. E eu era recebida com canto, com benzimento, com palavras que diziam vai dar certo. É a primeira vez que vem uma candidata aqui. É a primeira vez que a gente se sente representado com as mulheres também, porque
quando eu vim para a candidatura, eu deixei crianças, né? Em casa, deixei família, né? E o meu povo preocupado com o que as pessoas iriam me dizer. Então a gente saiu, não com muita esperança, como eu disse, né? Eu tinha muito pesadelo, porque eu falei, gente, se eu tiver só, eu tenho que ter 10 votos, né? Que é do meu núcleo familiar. Eu falei, já pensou se eu tiver só um voto? Então eu ficava muito preocupada em relação a isso. Mas foi uma experiência boa, desafiadora. E eu sou essa pessoa, sou tranquila, mas eu defendo o que eu acredito. Então, eu aceitei meio que na pressão, porque eu acredito que nós temos que ter alguém que fale, não por nós, mas com a gente, né? Que fale das nossas vivências, né? Do andar no território, de conversar com as mulheres, de ouvir as nossas lideranças, de saber o dia a dia da aldeia, do roçado, dos rituais, e que fale com emoção, de sentir orgulho de onde vem, sem esquecer de quem se é. E essa sou eu, essa é a Eliane, que é uma pessoa que às vezes é um pouquinho impulsiva e que as lideranças me chamam de filha, de menina, né? Mas que quando é preciso, é presidente. Você vai lá, você nos representa. Então, essa sou eu. E essa é a minha trajetória. Não é a trajetória que a gente fez no lutar, no caminhar. Não foi nada, não teve um roteiro, né? E a gente chega agora, eu não chego sozinha. O assento não é da Eliane, o assento é dos povos indígenas. E eu sei que é um período muito curto, mas a intenção é esperançar essa juventude, as mulheres, do que é possível a gente estar ali. Quando você falou assim, eu tive medo de ser cobaia. Quando a gente encontra uma mulher de luta como você, que mesmo antes de chegar na Assembleia Legislativa já foi para a universidade, já enfrentou um mundo que já não era, que o mundo já não dizia que era seu. Então a gente já vê que não é uma cobaia, é uma mulher de luta, né? Sim. Teve algum momento dessa caminhada sua, seja como universitária, seja como presidente de uma instituição, ou agora como deputada, que você olhou e disse assim, estão me negando esse espaço, mas ele é meu? Já teve sim. Eu acredito que quando eu vir agora para concorrer novamente à presidência, né? Eu ouvi, às vezes, né? Nossa, ela já foi, né? Ou então, assim, já ouvi dizer no trabalho. Uma vez eu fui trabalhar em um Vamos lugar. esclarecer para o nosso ouvinte, você é presidente da associação? Eu sou presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, a FEPOINT. Eu estou licenciada, né, para assumir o legislativo agora, mas assim que terminar eu volto a ser presidente. E para ser presidente você é eleita pelos povos indígenas, né? Então a gente teve uma assembleia em janeiro com mais de 2.000 pessoas e eu venci novamente com uma diretoria reformulada. Então eu sou a primeira mulher a assumir uma organização indígena a nível de estado e a primeira a ser reeleita, né? E então eu agradeço toda a confiança, mas é um caminho difícil. Agora vamos explicar. Que hora você se sentiu com alguém te dizendo esse não é o seu lugar? Eu me senti quando eu estava na campanha para ser presidente, né? Porque assim, é um lugar que é ocupado por homens. As reuniões que acontecem no movimento indígena, geralmente é homens que estão, né? Eu já tive reuniões com um público de 50 homens, né? E te dá medo, né? Te dá medo porque você se sente muitas vezes sozinha ali. Mas você não está sozinha, porque você inspira outras mulheres a vir a ocupar. Como eu disse, eu não quero ser primeira e única em tudo. Eu quero que as outras venham. Mas eu já tive
esse medo na presidência. Na campanha para deputada eu também tive muito medo, né? E todos os dias eu pensava em desistir. Falei, não, hoje eu vou desistir, isso não é. Mas eu pensava em desistir porque o caminhar é difícil, né? Nem todo tempo você tá cercada de pessoas, vai ter momentos solitários, né? Vai ter momentos que as palavras que são ditas na internet te ferem, né? A gente teve episódio de campanha que às vezes as pessoas foram muito agressivas, né? Elas te... Quando alguém briga com uma pessoa indígena, ela quer tirar sua identidade, te colocar como primitivo, como alguém que não é competente, como alguém que não tem inteligência. Isso machuca a gente, né? E a gente não é isso. A gente é pessoa também, dotada de personalidade, de vontade e de respeito. Mas eu não desisti. Não desisti porque eu me lembro das minhas avós, das minhas tias, que lutaram para que eu pudesse estudar, que lutaram, que confiam em mim. E elas são de fibras, né? Elas são mulheres resistentes. Eu sempre penso, eu não posso desistir, porque virão outras para ocupar. E se eu desistir, não virá. Então, nesse momento, você não se sente uma mulher única, indígena, mas você se sente parte de algo bem maior. Você acredita que essa representatividade, agora com esse seu exemplo, ela pode aumentar? Como que você vê o futuro político das mulheres e principalmente de mulheres indígenas? Eu penso e tenho a expectativa que as mulheres possam ocupar espaços políticos, não só na Assembleia, mas em outros lugares. Eu espero sim e tenho esperança que venham mais mulheres para somar, né? Tão guerreiras quanto eu, que elas possam estar aqui à frente, falando, mostrando sua força, seu canto, né? Mostrando como é importante ter mulheres indígenas. Você tem um tempo curto de mandato, inclusive está às vésperas de sair. Você acha que vai deixar apenas um nome na história ou um legado? Eu acredito que eu vou deixar um legado, né, com audiências públicas já realizadas, com indicações e com um projeto de lei também apresentado. Quais são as principais lutas que você está travando nesses dias que já está na Assembleia Legislativa? Que temas você está trabalhando? Quais são as políticas que você acredita que precisam serem urgentes implementadas aqui em Mato Grosso? Embora a gente saiba que a política indígena ela é mais nacional, mas o que se pode fazer aqui e que você está lutando para fazer mesmo nesse curto espaço de tempo? Eu acredito que as políticas públicas elas não são nacionais, não, elas são estaduais, porque a nossa casa aqui é a nossa casa no estado e o estado tem também responsabilidade conosco, desde educação, saúde, né? E uma dessas políticas é sensibilizar os gestores, né, os municipais, o estado, que não é só o governo da União que tem responsabilidade, né? Que a gente pode sim incidir. E o que a gente quer construir aqui é a escuta dos povos indígenas, né? Que as consultas livres, prévias e informadas sejam feitas quando qualquer tipo de empreendimento estiver impactando o nosso território, né? E isso o Estado pode fazer, né? Desde ferrovias, hidrovias e principalmente as demarcações de terras que o Estado não faz, mas ele tem uma incidência e influencia muito a população em relação a esse tema. Entendi. E me diga uma coisa, com relação às políticas públicas que estão postas hoje dentro das aldeias, como que está o povo indígena hoje nas aldeias e o que você acha que precisa ser feito com mais urgência para que os povos indígenas tenham cada vez mais qualidade de vida? Eu acredito que a gente está invisível, né? Aqui, falando aqui dos povos de Mato Grosso, a gente está um pouco invisível. O que a gente precisa é investimento na questão de economia. Nós estamos em várias cadeias produtivas. Nós temos extrativismo, artesanato, nós temos turismo, nós temos agricultura familiar, monocultura. Então, nós estamos
a gente precisa escoar o que a gente produz, a gente precisa investir na visibilidade, no marketing. Então, a gente precisa de investimento nisso. E isso é autonomia, né? Isso vai dar uma autonomia. E, principalmente, o que o Estado pode fazer de urgente é a questão da educação. Não está boa, a gente sabe que não tem uma estrutura, são poucas escolas construídas ao longo desses 7 anos. E a gente tem lugares que ainda não é aplicada a educação diferenciada, específica, né? Que considere nosso calendário, os nossos ritos, a nossa língua. Se avançou muito, mas em alguns lugares ainda não há, esse avanço não chegou. Então eu acredito que o que eu tenho nesses 30 dias é visibilizar a questão indígena dentro da Assembleia e também para a sociedade. E a gente vai fazer isso, como estamos fazendo aqui, proseando. Eu sei que as pessoas vão ouvir e elas vão ter curiosidade de pesquisar. Talvez sejam vizinhos de uma aldeia, mas nunca visitaram. Talvez nunca conversaram com um indígena, né? Então, o meu papel é plantar a sementinha da curiosidade sobre nós e o meu papel é provocar sua visibilidade na Assembleia. Que bom, daquela mulher que pensava que ia ser cobaia para uma mulher que hoje está deixando esse legado. O que você diz para outras mulheres que estão nos ouvindo hoje, que são indígenas, que são pretas, que são quilombolas e que ainda sonham, mas ainda não tomaram a decisão de procurar seus próprios espaços, seus próprios palcos? Eu acredito que nós mulheres podemos ser o que queremos ser. Nós podemos ocupar os espaços, podemos concretizar os nossos sonhos. Vai ter desafios, vai ter muito não, mas seja corajosa, seja forte e saiba que vocês não estão sozinhas. Vocês vão inspirar outras mulheres e outras mulheres vão acreditar na sua história e na sua verdade. Faça por você, mas também faça por aquelas que estão esperando um start, uma força, uma inspiração. Nós podemos sim ocupar espaços e não se envergonhe de ser o que você é. Não envergonhe de ser indígena, não envergonhe de ser quilombola, ribeirinha, periférica, porque é essa verdade que vai conquistar os espaços. Você falou de questões econômicas, produtivas, que abrangem toda a família, né, indígena. E especificamente para as mulheres, como as políticas públicas estão chegando para as mulheres indígenas hoje e o que é que você acredita que precisa melhorar? Hoje, as políticas, a gente está tendo bastante espaço, né, com o Ministério das Mulheres, com o Ministério dos Povos Indígenas, né, para as mulheres indígenas. Eu acredito que nós estamos nos organizando em forma de coletivos e de associações. Estamos começando a buscar os editais, a propor projetos, né, a se preparar para executar projetos para a gente, para a nossa família. O que falta ainda é a formação, né, para as mulheres ser gestoras, prestar uma conta, né? Algumas têm dificuldade de falar, então a gente tem promovido isso. Eu acredito que falta investir na mulher e trabalhar com mulher é a coisa ótima. Desculpe os homens que estiverem ouvindo, mas as mulheres são mais organizadas, né? Elas têm um olhar mais exigente das coisas e elas conseguem cumprir com a agenda que se propõe. Então, eu vejo que a gente avançou, mas é necessário ter formação e ter investimento nessas mulheres. E quando a gente fala de mulher indígena, não é só artesanato. Elas querem roças, elas querem viveiro, elas querem moda, né? Então, elas querem tudo do que tem direito, mas sempre com a sua cultura, sempre com o seu modo específico. E um detalhe muito importante das mulheres indígenas: elas não vão sozinhas, elas levam seus filhos, seus maridos, sua família. Então, elas trabalham em comunidade, ela tem um olhar coletivo porque ela sabe que ela carrega também a responsabilidade de repassar a sua cultura. Então, é importante sim a gente apostar no trabalho com mulheres. Isso dá resultado para a comunidade.
Eu tenho ouvido outras mulheres, né? Nós temos diversos bate-papos aqui com mulher e um dos temas, infelizmente, que nós mais tocamos em todos esses bate-papos é a violência contra a mulher. Como está essa questão nas aldeias indígenas? Como essas mulheres estão vivendo hoje em relação à não violência ou à violência nas aldeias? Infelizmente, é um assunto que nós precisamos conversar cada vez mais. As mulheres indígenas têm sofrido sim violências. Infelizmente, né, a gente não aparece muito nas estatísticas, às vezes nem é registrado, mas a gente tem tido problema muito essa violência que elas sofrem em razão de álcool ou de outros tipos, a gente vê mulheres com problemas de saúde mental, né? A gente vê suicídios, mas a gente também vê mulheres violentadas, né? E o que eu tenho dito e as campanhas que nós temos feito, eu fiz enquanto presidente da FEPOINT, é que violência não é cultura. Em nenhum momento da história a violência nunca foi cultura na comunidade indígena. E eu vejo que a gente só vai conseguir combater isso quando as nossas lideranças homens começar a tocar nesse assunto, começar a falar. Porque nenhuma mulher quer ver seu filho preso, seu marido preso, nada. Mas a gente quer viver bem, né? E a gente não concorre com os homens. Nós caminhamos ao lado deles, porque eles precisam da gente, nós precisamos deles. Infelizmente, a violência ela está crescendo, né? Eu acredito que nós, o movimento das mulheres também está começando a se mobilizar para enfrentar isso aqui no estado de Mato Grosso. Diante de toda essa conjuntura que nós já fizemos aqui, o que a sociedade brasileira ainda não entendeu das comunidades indígenas e que precisa entender? Eu acredito que a sociedade brasileira precisa entender que nós, povos indígenas, fazemos parte da sociedade e que o princípio de respeito deve reinar. Respeitar as nossas diferenças culturais, respeitar a gente enquanto pessoa, enquanto cidadão. Quando iniciar ter esse respeito, as coisas vão começar a caminhar. Nós não somos estranhos, não somos primitivos, não somos selvagens. Nós somos pessoas com cultura, tradições, línguas e modo de vida diferente. Mas nós somos brasileiros tanto quanto. Só começar a aceitar isso e entender que as coisas vão fluir. Eu acredito hoje que a sua presença na Assembleia Legislativa já diz muito disso. Não chegou na Assembleia Legislativa um indígena sem estudo, sem preparo, mas uma indígena que tem percorreu toda uma estrutura, né, familiar, acadêmica e de trabalho junto à sociedade, inclusive pela melhoria dos seus próprios povos. Isso diz muito para nós que estamos na cidade, mas diz muito mais para as mulheres que estão lá. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres indígenas que estão hoje, que podem estar nos ouvindo aí em todas as aldeias. Você chegou lá, você saiu, você disse que suas avós, sua mãe, suas tias, as mulheres da aldeia é que te levaram à universidade, que te levou à federação, que te trouxe hoje para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O que você diz para essas mulheres? Eu digo para essas mulheres que nós estamos vencendo e que nós precisamos estar sempre juntas e precisamos acreditar uma nas outras, abraçar e que é possível sim nós estarmos aqui, né? E eu tenho só a agradecer. Eu sou mãe, sou vó, sou filha, sou esposa e que eu carrego esse legado que elas me deixaram. É importante sim e que nós possamos vir outras mulheres indígenas a ocupar outros espaços e que nós podemos sim, e como diz o movimento indígena, nós vamos reflorestar mentes para reflorestar os corações e que a nossa ancestralidade nos guie.
E agora uma coisa que eu gostaria de te perguntar. O que você acredita que é necessário para que você deixe de ser exceção? Eu acredito que é a consciência política na sociedade, né? Eu acredito que a sociedade precisa eleger pessoas do povo, né? Para que outras pessoas de outras categorias possam estar na Assembleia, para que nós realmente possamos mudar e transformar esse espaço. Que haja indígenas, que haja quilombolas, que haja pessoas periféricas, que haja pessoas do povo que conhecem a realidade. E que haja também de todas as categorias, porque é somente com representante das categorias do povo que a gente vai conseguir mudar a realidade que nós temos hoje, né, da massa. Enquanto tiver só representante de um setor ou de dois setores, nós não conseguiremos fazer políticas que transformem, que mude e que eu não seja exceção, né? Que venham outras pessoas que possam estar não só na Assembleia, mas no Congresso, também, por que não, no Executivo, né? Prefeitos, quem sabe daqui uns 50 anos a gente não tenha um governador, uma governadora indígena, né, que traga isso. Mas isso só vai mudar com a sociedade, né? Eu não acredito muito na minha geração, mas eu acredito nas próximas que estão vindo. É o legado que você quer deixar? É, a sementinha, estamos lançando, né? Quem sabe venham outras pessoas. Eu acredito muito nas crianças, porque a criança, ela tem um olhar um olhar puro, né? Um olhar sem discriminação, sem olhar pele, sem olhar credo. E eu acredito nessa geração que está vindo, que ela seja mais consciente, embora a gente tenha muitos desafios, né? Que hoje a sociedade impõe. É uma utopia, né? Mas eu sou o sonho de muitos e hoje eu estou aqui. Quem sabe no próximo pleito a gente vai ter um permanente. Então as coisas estão avançando e eu espero logo, logo que a gente deixe de ser exceção para ser regra. Você disse que isso é utopia. O que fazer para deixar de ser utopia e ser somente luta? É acreditar que tudo é possível. E tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Muito bem, Eliane. Hoje a gente ouviu aqui mais do que uma parlamentar. A gente ouviu uma história que carrega raízes profundas e aponta para um futuro possível, onde todos os povos sejam representados. Porque quando uma mulher indígena ocupa um espaço de poder, ela não chega sozinha. A gente viu que ela chegou com todas as mulheres da aldeia, com todas as mulheres que a trataram bem na universidade, com todas as mulheres que disseram sim para que ela chegasse à Assembleia Legislativa. Ela abre caminhos que nós também podemos percorrer. O Maria com Elas agradece a sua presença, Eliane, e você pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Maria, pelo espaço, pela oportunidade. Foi ótimo prosear. E nós estamos sempre à disposição para conversar e para falar sobre os nossos territórios, sobre os nossos modos de vida. E assim como eu sou uma mulher, você é uma mulher, que nós possamos caminhar unidas nas coisas comuns que nos unem. E é isso. Obrigada, Eliane. Muito obrigada, eu que agradeço. Que o seu caminho seja apenas uma porta para tantas mulheres que estão nos ouvindo. Sim, estamos juntas, mulherada. Juntas, mulheres! Esse foi mais um Maria com Elas.